do Senhor. Apocalipse capítulo 3, do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isso diz o que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui na 5ª igreja, né? A igreja de Sardes. Faltam mais 2 fora de hoje. Louvado seja Deus. A igreja de Sardes, como todas as outras, a gente gostaria de iniciar falando do seu contexto, de como era aquela igreja. Sardes era uma cidade, e aquela cidade era uma cidade muito imponente. Durante muito tempo, vários grandes líderes, reis, tentaram conquistá-la, e ela era quase que uma fortaleza intransponível, e ela ficava em cima de uma colina alta, e dificultava muito a invasão daquele lugar, e eles colocavam ali muros ao redor daquela cidade, ficava muito difícil ela ser conquistada. Então era uma cidade que se orgulhou muito, e ainda se orgulhava nessa época, da sua capacidade de subsistência, da sua capacidade de vivência, de permanecer, digamos assim, intacta, protegida, apesar dela viver nesse período sob o domínio romano, mas durante muito tempo da sua história ela viveu, né, assim, na sua grandeza, na sua capacidade de autonomia, de viver realmente ali, protegida nessa espécie de fortaleza geográfica que ela estava ali. Era também uma cidade que era muito conhecida pela sua fabricação de lã, e eles faziam ali muito, era uma cidade têxtil, digamos assim, né? E era muito rica por causa disso. Então a lã dela era muito valorizada. Eles faziam também tapetes luxuosos, riquíssimos, para abastecer os palácios, né? As casas dos ricos. E era uma cidade realmente muito próspera e muito rica. E ali também havia uma igreja. E a palavra ela já deixa bem claro que não era uma igreja qualquer, não era uma igreja minguada, uma igreja sem expressividade, ou uma igreja pequena, uma igreja inexpressiva. Não, nós vemos pela palavra que era uma igreja bastante imponente, assim como a cidade, a igreja também era. Embora que, como a palavra vai dizer, ele diz aqui, logo no início do capítulo 3, versículo 1, diz que o anjo da igreja em Sardes, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, que são as 7 igrejas, né? Conheço as tuas obras, e tens fama, tens nome. As pessoas olham para você, Sardes, e vê em você algo grande, algo louvável, vê em você algo que se destaca. Você é um destaque, você
visivelmente, as pessoas olham para você e você tem, na verdade, características de uma grande igreja, de uma igreja viva, de uma igreja imponente, de uma igreja elogiada. Porém, essa aqui é a questão na palavra, né, irmãos? Sempre que você estiver lendo a palavra, que você encontrar um porém, você pare. Pare e pense. Sempre que você encontrar um mas, como é o nome dessas como é que chama? Conjunções, né? Sempre que você encontrar essas conjunções, mas, porém, todavia, adversativa, conjunções adversativas, professor de português, pastor J. Maria, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você fica alerta, né? Então aqui, eu conheço as tuas obras, Sardes. Você tem nome, você tem honra, você tem fama, você é visível, você é vista, você aparenta, porém, você parece que vive, é o que diz a palavra, mas está morto, está morta. Essa igreja, irmãos, ela é uma igreja que a gente, quando começa a ler, a sensação que o Espírito passa a mensagem, ela é de tamanha urgência, que parece que foi de um fôlego só. Ele já falou para aquele povo, para aquela igreja, para aquele anjo. A urgência era como se alguém que estivesse na UTI e tivesse que receber uma última palavra. Então aqui, antes dele ir para o elogio, antes dele ir para as explicações, antes dele ir reconhecer o trabalho deles, antes dele ir detalhar alguma coisa a respeito da importância de algo daquela igreja, ele num fôlego só, ele diz, isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, conheço as tuas obras, tem nome, tem fama, que vives, porém estás morto. Ele vai logo direto ao ponto, ele vai de uma forma urgente, ele vai de uma forma impactante. A forma como foi escrita é diferente de todas as outras. As outras ele vai com mais calma e vai dizendo, e vai falando, e vai mostrando aonde eles estão errados e tudo mais. Aí ele vai dizer, mas eu tenho alguma coisa contra vocês. Essa não, ele foi de uma vez, foi direto. Por quê? Porque ela estava quase morta. Ela estava nas últimas. Ela estava na UTI espiritual. Ela estava no último fôlego. É a sensação que nós temos quando lemos a respeito dessa carta. Aí o versículo 2 ele diz, ser vigilante. É como se ele estivesse dizendo, acorde. Você que está dormindo, você que está quase morrendo, levanta. Continua. Versículo 2, né? Ser vigilante, acorde, confirme os restantes, ou seja, os que ainda têm um pouco de vida, os que ainda respiram, os que ainda têm um restinho, que ainda sobrevivem, aqueles que ainda sobrevivem, e aqueles que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Essa igreja aqui, ela recebe, né, um rolo compressor na forma como Deus vai abordar a situação espiritual dessa igreja. Deus deixa realmente muito claro, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito objetiva, sem perca de tempo, sem meias palavras. Ele diz o que tem que ser dito
em 2 frases, em 2 parágrafos pequenos. Ser vigilante confirma os restantes que estavam para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então nós vemos aqui, primeira coisa, dessa igreja. Ela parecia viva, e ela tinha obras. Parecia viva, mas estava morta. Tinha obras, mas não eram perfeitas. Seguindo, versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Nós vemos aqui nessa expressão do Senhor Jesus, uma igreja ingrata. Nós vemos aqui uma igreja que esqueceu o seu passado. Nós vemos aqui uma igreja que não valoriza a cruz, que não valoriza o sangue, que não valoriza a salvação, que não valoriza o perdão. Ele diz, olha, lembra-te, pois, do que tens recebido, do que tens ouvido, guarda, não esquece não, retenha isso para vocês, e arrepende-te. Não é só lembrar, é se arrepender do que está errado. Todas as igrejas, ele vai falar de arrependimento, todas. Isso quer dizer que é uma palavra que não pode faltar no vocabulário do crente. Arrepende-te. Nós estamos em falha. Ah, tá tudo bem, a igreja é rica. Arrepende-te. Ah, tá tudo bem, a igreja trabalha. Arrepende-te. Ah, nós temos uma igreja imponente. Arrepende-te. Ah, nós temos uma igreja que está viva, aparentemente. Arrepende-te. O arrependimento sempre vai ser uma temática de todas essas igrejas aqui. Amém, Jesus? Então arrepende-te. E se não vigiares, se você não ficar alerta, se você não ficar acordado, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui essa palavra, ela fala da iminência da vinda de Jesus. A Bíblia, ela sempre vai falar a respeito da iminência da vinda de Jesus. Para estar alerta, para estar acordado, para estar atento, amém? Sempre nós vamos encontrar dos evangelhos em diante, que é quando vai falar mais detalhadamente a respeito da vinda do Senhor, a respeito da iminência. Então, para essa igreja aqui, que estava quase morta, para essa igreja aqui que estava precisando de vigiar, estava consequentemente dormindo, e essa igreja que estava desapercebida com a situação, ela precisava agora ser vigilante, ela precisava agora acordar, porque senão ele viria sobre ela como um ladrão e, na verdade, pegaria ela de surpresa. E o alerta que nós temos sobre a palavra do Senhor, a igreja sempre deve andar sobre essa expectativa de a qualquer momento. Ah, pastor, mas isso não tem graça, né? 2000 anos atrás eles já pregavam sobre isso. Mas é um mandamento, irmãos. Nós não podemos esquecer, ainda que, eu creio que não, mas se ainda faltar 2000 anos para Jesus voltar, sabia que eu e você hoje temos que viver a vida toda pensando de que nós temos a iminente volta de Cristo. Ou seja, a qualquer momento ele vai voltar para buscar a sua igreja. Diga graças a Deus. A igreja que perde essa expectativa é uma igreja que já morreu. É uma igreja que não leva a sério as advertências do Senhor. Louvado seja Deus. Então, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Versículo 4. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porque são dignas. Para a igreja que era rica por causa das suas roupas, por causa da sua lã, por causa das vestes, né, maravilhosas que eles conseguiam fazer, e exportar e vestir o mundo, a palavra aqui é para eles. É para aqueles que, se eles, na verdade, estiverem firmes, esses poucos que aí estão, né? Poucos fiéis, como eu falei, né?
ela era uma igreja de nome, de fama. Ela não era uma igreja qualquer, mas era uma igreja bastante importante para a sua época. Mas tinha ali só poucas pessoas. Só poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. A grande multidão já havia contaminado as suas vestes. Comigo andarão de branco, porque são dignas. As vestes brancas, e ao que vencer, versículo 5, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha, aqui nós vamos entender, depois que a gente termina toda a leitura da Bíblia, é que nós vamos entender por que ele está falando a respeito dessas coisas com essa igreja, né? Ou seja, essa igreja, irmãos, era uma igreja que estava praticamente morta. Só havia uns poucos que ali ainda estavam vivos. Ou seja, como é que a gente reconhece uma igreja que está morta? Essa é a questão. Como é que a gente consegue saber se eu faço parte ou se eu sou uma igreja morta? Porque aqui a mensagem é muito mais para indivíduos do que propriamente para um grupo. Apesar de que quando ele se refere à igreja, está se referindo a um grupo de irmãos. Mas essa mensagem, a mesma ela tendo a questão histórica dela, e alguns apontam que essa igreja foi a igreja que viveu ali do ano 1500 até o ano 1700, mais ou menos, 750 por ali. Alguns dizem que essa igreja está encaixada nesse período da história. Mas, deixando essas questões interpretativas de lado, nós podemos ver que ela pode fazer parte, nós podemos fazer parte dessa igreja. Cada indivíduo, um de nós, podemos ser essa igreja. Que nós estamos sem vigiar, nós estamos dormindo, nós não estamos, na verdade, vivos, nós estamos mortos, nós estamos, na verdade, uma igreja que aparentemente está tudo bem. E é aqui que está a questão. Como é que se reconhece uma igreja que aparentemente está viva, que aos olhos de todo mundo ela está viva, ela é uma igreja realmente de nome, uma igreja de fama, uma igreja famada, uma igreja bem elogiada? Aos olhos das pessoas. Mas aos olhos de Deus, que é o que importa, ou não? O que importa? O julgamento que os outros fazem ao seu respeito, ou o julgamento que Deus faz ao seu respeito? Quando alguém te elogia, é tão importante quanto quando Deus te elogia? Quando alguém te critica, tem tanta relevância do que quando Deus te critica? Então, como que a gente reconhece essa igreja? Eu sou essa igreja? Eu faço parte dessa igreja? E aí nós vemos que essa igreja, irmãos, ela era uma igreja que parecia que estava viva, mas ela estava morta. Ou seja, tinha gente dentro dela. E a primeira coisa que a gente não pode se deixar levar é por quantidade. Olha, ninguém olha para uma igreja que tem 5.000 pessoas e diz assim, essa igreja está morta. Ninguém. Quem é o louco que é capaz de fazer isso? Vê uma igreja esbarrotando de gente. Saindo gente pelas portas. Gente ficando lá no meio da rua. E alguém diz assim, vale, essa igreja está morta. Deus vê. Igrejas barrotadas de gente. Igrejas que têm grandes obras. Igrejas que têm grandes trabalhos. Igrejas que, aos olhos dos outros, está tudo bem. Mas aos olhos de Deus, que é o que importa, amém? É que a gente tem que ter cuidado. Porque Deus, Ele olha o íntimo, Ele olha o coração, e os 7 Espíritos de Deus, Ele esquadrinha o nosso espírito, Ele esquadrinha as nossas intenções, Ele esquadrinha o nosso trabalho, Ele esquadrinha as nossas obras, Ele vai fundo naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer. Então, aparentemente, que é o que importa para o mundo hoje, que é o que importa para a cultura de hoje, é a aparência. Aparentemente está tudo bem. Jesus disse certa vez que
Quando você olhava para os religiosos da sua época, você via o quê? Sepulcros caiados. Sepulcros caiados são o quê? Alguém aqui conhece aquele cemitério São João Batista, lá do centro de Fortaleza, ali? Alguém já passou em frente ali? É bonito aquele cemitério, irmão. Porque ali se enterrava a elite de Fortaleza. As famílias mais importantes de Fortaleza, até o século passado, se enterravam ali naquele cemitério. Depois inventaram esses cemitérios mais chiques, né? Que é de grama, não sei o quê, mas não. As elites ricas de Fortaleza se enterravam naquele cemitério. E lá existe umas catatumbas que são as coisas mais lindas do mundo. Parece... É mais caro uma catatumba daquela do que as nossas casas. Muito bem. O pastor Jota está falando que os professores de história, quando querem contar a história do Ceará e de Fortaleza, vão para dentro do cemitério São João Batista e ficam lá, mostrando, olha, aqui a família fulano de tal, ele que fez isso, ele foi isso, foi o governador, foi não sei quem, não é assim? Pronto, eles fazem isso. Então você olha assim e vê aqueles monumentos, coisa mais linda. Aí Jesus diz que aquilo ali é um sepulcro caiado. O que é? Aparentemente é lindo, por fora é bonito. E a gente gosta de ver coisa bonita. A gente gosta de coisa bonita. Quem é que não gosta de ver uma igreja cheia de gente, meu irmão? Então, preste atenção. Quantidade, e aqui eu não sou contra quantidade nem número, desde que esteja vivo. Amém? Porque se estiver morto, aos olhos de Deus não vale nada. E era isso que essa igreja tinha. Tinha fama, tinha nome, tinha tudo, mas estava morta aos olhos de Deus. A igreja que é morta diante de Deus, ela é uma igreja, irmãos, que aparentemente está tudo bem com ela. Nós vimos Jesus fazendo duas obras aqui, exemplificando rapidamente. Por exemplo, Nicodemos era um religioso, homem bom, homem temente a Deus, não era? Quando ele foi falar com Jesus, que Jesus disse assim, ei Nicodemos, você precisa nascer de novo, você está morto. Você morreu, você não é um homem vivo, você é um homem morto, precisa nascer de novo. Então a igreja viva, irmão, sabe quem é? É uma igreja que nasceu de novo, é uma igreja que tem o Espírito de Deus, é uma igreja que ouve a voz de Deus, é uma igreja que obedece à voz de Deus, é uma igreja que tem Deus dentro dela. Não é uma igreja que tem Deus fora dela, não é uma igreja que só fala o nome de Deus, não é só falar, é obedecer, é viver, na verdade, irmãos, ter a essência de Deus dentro dela. Amém? E não ter a morte dentro dela. Então, veja que a palavra de Deus, ela fala de Nicodemos. Fala também de Cornélio. Cornélio também era um homem que aparentemente estava tudo bem com ele. Até Pedro pregar para ele. Quando Pedro pregou para ele e mostrou a realidade do evangelho para ele, aí sim, a partir daquele momento que ele recebeu o Espírito Santo de Deus, a partir daquele momento foi que ele foi salvo. Antes ele só tinha obras que aos homens eram louváveis e eram realmente plausíveis, mas para Deus, irmãos, essas coisas todas precisam de vida, de essência. Diga graças a Deus. Aquela igreja, ela não era, irmãos, uma igreja que estava sendo perseguida. Não tinha perseguição naquela igreja. Todas as outras que nós falamos, elas eram perseguidas, tinha heresia, tinha os nicolaítas, né? Tinha os que seguiam Jezabel, tinha os que aceitavam a doutrina de Balaão. Não tinha problema de doutrina nessa igreja, irmão. Quem pode dar uma glória a Deus aí? Pois é, não tinha nenhum problema de doutrina, não tinha problema de heresia, não tinha nada disso. Não é estranho, né? Essa igreja, ela só estava a 48 quilômetros da outra que a gente falou quarta-feira passada, bem pertinho. Enquanto um era massacrada, a outra não, estava de boa. Tinha problema com ela. Por que não tinha problema com ela? Irmãos, quem é que vai chutar um cadáver?
Será que o império estava preocupado com a igreja de Sardes? Lá tinha 4 templos a deuses gregos. Tinha idolatria lá? Tinha, mas a igreja não se importava com isso. A igreja não era perseguida por causa do culto ao imperador, a igreja não era perseguida por causa do culto da idolatria aos deuses gregos e romanos, não era perseguida por causa disso. É uma igreja que conseguiu se camuflar no meio da sociedade, no meio da vida religiosa da época, e eles passavam desapercebidos. Esse é o sinal de uma igreja morta. Uma igreja desapercebida, uma igreja que não incomoda, uma igreja que não chama atenção, uma igreja que está aparentemente inerte, é uma igreja que está aparentemente sem vida, ela está ali, as pessoas olham e veem e dizem assim, olha, às vezes eu me preocupo com a igreja atual, eu penso na igreja atual, porque é uma igreja que quer reconhecimento do mundo. Para se ter reconhecimento do mundo, para andar em paz com o mundo. E a palavra de Deus diz, né? Que o amor do mundo é inimizade contra Deus. A igreja paga um preço muito alto. Qual é o preço? O preço da vida dela. Ela perde a essência dela. Ela perde a vida dela. A partir do momento que a igreja não se importa mais com a idolatria. A igreja não se importa mais com o pecado. Ou aquela igreja, ou aquela cidade não tinha idolatria. Ou aquela cidade não tinha pecado. Ou aquela cidade não tinha... será que não tinha motivos para aquela igreja se impor como igreja do Senhor? E pregar, e evangelizar, e incomodar o pecador? Do mal e da vida que ele estava vivendo? Não, aquela igreja, ela estava muito bem, obrigado. Então, é um sinal de uma igreja que está morta. Ela se camuflou, ela se integrou ao sistema. Era vizinha da outra que estava sofrendo, mas ela mesma não sofria. Ela conseguiu viver, digamos assim, né? Ela conseguiu um lugar ao sol diante daquela sociedade corrupta e má. A igreja de Sardes, ela não tinha oposição dos judeus, dos judaizantes. Ela não tinha oposição dos gnósticos, não tinha. Ela não tinha oposição do Império Romano, não tinha. Ela era uma igreja que estava se saindo como... como é que se diz? Aquele peixe liso, o mussu. Né? Você não consegue pegar o mussu de tão liso que ele é. Era assim a igreja de Sardes. Era uma igreja capaz de viver no meio da sociedade sem ser igreja de verdade. E aí a palavra diz, né? Por isso que a palavra diz que poucos entre eles não contaminaram suas vestes. Poucos entre eles viveram sem contaminar as suas vestes. Poucos. E esses poucos eram aqueles que iriam andar de branco. Diga graças a Deus. A igreja, que é uma igreja morta, é uma igreja acomodada. É uma igreja que dorme. É uma igreja que não se preocupa com o evangelismo. É uma igreja que não denuncia o pecado. É uma igreja que não fala as verdades do evangelho. É uma igreja que não mostra para as pessoas o caminho que ela está vivendo. Ela é uma igreja inexpressiva. Era tão inexpressiva, irmãos, que os poucos que eram fiéis dentro dela não era suficiente para causar nada. Assim, é os muitos crentes brasileiros hoje, né? Milhões de crentes dentro das igrejas. Aplaudem o adultério, vivem no meio e apoiam a corrupção, e isso é um mal terrível, irmãos. Porque corrupção, a gente pensa em corrupção, pensa nos políticos. Eu vou mostrar uma corrupção aqui para você bem rápido. Eu ando de metrô para ir para o trabalho. Aí tem jovens, né? Tem jovens que eles
têm mais força, mais agilidade, eles entram primeiro, na frente dos velhinhos. Porque o metrô vai cheio, né? Horário de pico. Quem anda de metrô aí? Ninguém. Ô povo rico, irmão. Pois é, glória a Deus, né? Aí os jovens vão, pula na frente dos velhinhos e senta. Quando eles sentam, o que é que eles fazem? Irmãos, é automático, irmãos. Na hora que eles sentam na cadeira aqui, ó, vira o pescoço, fecha os olhos. Pronto. Por quê? Para ninguém impedir, para ninguém incomodar, para não dar lugar para o velhinho, para não dar lugar para a mulher gestante. Hã? Irmãos. Aí a gente, o corrupto, o político. E nós, no nosso dia a dia? Uma igreja que se acostumou a viver a vida como o mundo vive, está mesclado, está junto, está unido, do mesmo jeito que o mundo vive, a igreja quer viver. O jovem namora, o lado do mundo, eles transam, aí o jovem da igreja transa também, igual o mundo. Vá exortar esse jovem. Vá falar para esse jovem. Você vai ouvir poucas e boas. Você vai ouvir poucas e boas. Então a palavra, irmãos, ela diz, você é uma igreja acomodada, você dorme com o pecado, você vive lado a lado com o pecado, é por isso que Roma não te persegue, é por isso que o imperador nem quer saber, nem ouviu falar ainda de que você existe, nem que existe uma igreja cristã lá em Sardes. Você é insignificante. Tem uns pouquinhos no meio de vocês que ainda ficam ali esbravejando, mas é tão pouco, tão pouco, tão pouco, que não causa nem cócega. É isso que essa mensagem diz para nós hoje. É isso que essa mensagem diz para nós hoje. Poucos ainda que não se contaminaram. O restante já se contaminou. Já vivem como o mundo vive. A igreja, que é uma igreja morta, irmãos, é uma igreja que está quase morrendo, mas ainda não morreu. A parte que ainda não morreu não se importa com os outros que estão morrendo. É uma igreja que aos olhos de Deus está morta. Igreja que não evangeliza, igreja que não prega, igreja que não tem missões, a igreja que não ama a alma perdida. Ela morreu. Ela morreu, consequentemente, o morto não pode fazer nada por outro morto. Mas uma igreja que é viva, uma igreja que tem o Espírito, uma igreja que tem a palavra, uma igreja que mesmo que algumas vezes tem heresia no meio dela, mas ela briga, ela se levanta, ela não aceita, ela grita, ela vai adiante, ela faz, ela prega a palavra, ela exorta, ela vai na frente, ela diz, ela incomoda, porque ela está viva ainda. A igreja morta, ela não faz isso. Irmãos, será que a gente tem que se contentar com 40, 50 pessoas no culto de doutrina? Será que a gente tem que se contentar com a escola bíblica de 10 pessoas, 20 pessoas? Será que a gente tem que se contentar com as nossas crianças que estão crescendo, estão virando adolescentes, estão virando jovens, sem vir para a casa do Senhor no domingo pela manhã, porque estão aprendendo que domingo é o dia dele descansar, que é o dia dele ir para algum lugar, que é o dia dele festejar. Ele está aprendendo isso com quem? Com uma igreja morta, com um pai morto, com uma mãe morta. É isso que ele está aprendendo. É só que a exortação para essa igreja é o seguinte: vocês, poucos que ainda estão vivos, gritem, alertem, se levantem, acordem, porque senão eu vou vir no meio de vocês, como um ladrão vem, e vocês vão ver o que vai acontecer. Não é uma igreja indiferente, a igreja que está viva. Essa é uma igreja indiferente com a situação que as pessoas estão vivendo. Essa igreja, irmãos, ela corre um risco. Qual é o risco? O risco, você entende o risco que a igreja está correndo?
se você vê a promessa que Deus dá para aqueles que são fiéis. Se você, versículo 33, 4, no 3:4 ele diz, né? Poucos de Sardes que ainda não contaminaram suas vestes, mas se não contaminaram suas vestes, andarão comigo de branco. É o que vencer, será vestido de vestes brancas. Ou seja, você não anda com as vestes contaminadas. A igreja que vai para o céu é a igreja que não se contamina. A igreja viva é a igreja que não se contamina com o mundo. A igreja morta, ela se contamina e acha que está tudo bem. E aí ainda diz, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ele não vai riscar o nome de quem? Alguém dá para responder? Pense, quem é que ele não vai riscar o nome do livro da vida? Daqueles poucos. Se eles alertarem os outros que estão morrendo, se eles não contaminarem as suas vestes, amém? Ele não riscará o seu nome do livro da vida. Se eles não fizerem isso que ele está dizendo que é para ele fazer, ele vai riscar, como já riscou de muitos. Porque a igreja era boa, mas já tinha riscado o nome de muitos. Então ele diz, mas aqueles poucos ao que vencer e ao que andará de vestes brancas, aqueles que não contaminaram as suas vestes, esse eu não riscarei o seu nome do livro da vida. E ainda, confessarei o seu nome diante do meu Pai. Olha aí, irmãos. Crente do celular, que tem vergonha de andar com a Bíblia, tem vergonha de dar a paz do Senhor na rua, tem vergonha de Jesus? Você é um crente morto. Porque o crente vivo, a igreja viva, ele quer passar para as pessoas a vida que ele tem. Ele quer gritar, se for preciso. Ele quer bradar, tocar trombeta, se for possível. Mas as pessoas hoje é mais cômodo, né, irmão? Bota o celularzinho no bolso, vem para a igreja. Ninguém sabe, né, que você é crente. Você pode fazer tudo errado, porque ninguém vai fazer, ninguém vai perceber e vai dizer, ei, irmão, ei, crente, você não pode fazer isso não. Não, pode não, porque é disfarçado. É o crente disfarçado. É isso que nós vemos. Mas então Jesus disse assim, olha, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai e diante dos anjos. Diz a palavra do Senhor. Mas aquele que me confessa diante dos homens, aqueles que não se envergonham de mim diante dos homens, eu também o confessarei. Jesus está dizendo aqui para eles, vocês vivem envergonhados. A igreja de vocês vive envergonhada. É por isso que ninguém persegue vocês. É por isso que ninguém morre. Não tem Marte na igreja de vocês. Ei, Sardes, cadê o Marte? Me mostre um Marte no meio de vocês. Tem não. Cadê vocês combatendo as heresias? Não tem ninguém combatendo a heresia. Cadê? O imperador está perseguindo vocês porque vocês não se prostram diante dele? Então não. O imperador também não persegue vocês. Vocês me negam, vocês se envergonham de mim, mas aqueles que não se envergonharem diante de mim, eu também não me envergonharei deles diante do meu Pai, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Diga graças a Deus. Essa é a igreja de Sardes, e essa é a situação de muitos crentes hoje. Crentes irrelevantes, crentes que são imperceptíveis, crentes que já morreram e ninguém nota mais. O que acontece quando alguém morre? Alguém chora um dia, 2, 3, uma semana, depois esquece. É uma igreja morta. Não incomoda ninguém, não chama atenção, não incomoda, não fala a verdade. As pessoas vão para o inferno, ela deixa. É assim uma igreja morta. Parece viva, tem gente, está lotada, mas está morta. Amém? Fica essa mensagem para nós, irmãos, para a gente saber que Deus está olhando para cada um de nós. Que Ele vê a igreja trabalhando, a igreja fazendo, a igreja muita coisa faz, mas é aprovado por Deus a nossa obra? As nossas vestes estão brancas? Os elogios são apenas do mundo?
É Deus que está fazendo o nosso julgamento? Ou é apenas os olhos da aprovação das pessoas? A igreja morta, ela é mais atrativa para o mundo, mas é uma decepção para Deus. A igreja viva, ela parece ser uma igreja pobre e miserável, mas ela é uma igreja diante de Deus, rica, próspera e abençoada. Ainda que existam poucos desses ainda no meio da igreja, Deus fala com eles. Os outros, Deus já esqueceu. Mas esses poucos que ainda relutam, que ainda arquejam, é com ele que ele fala nessa noite. É com eles. Você ainda tem fôlego? Você ainda tem um fio de vida ainda em você? Você ainda tem desejo pelo Espírito Santo? Por uma vida de comunhão com Deus? Você ainda tem desejo de sentir o seu coração arder com a presença de Deus? Ou você já deixou isso no passado? Quando as pessoas te chamavam de fanático, que queria orar, que queria ler a Bíblia, hoje você encontrou outras coisas mais importantes para fazer e você tem um público maravilhoso ao seu lado, te apoiando, te dando joinha. Mas a verdade é que Deus está deixando para nós um alerta muito sério. Se você não vigiar, eu virei como um ladrão, diz a palavra do Senhor, e não saberá o dia que eu vier. Amém? Jesus vai voltar, irmãos, e muitas pessoas vão vir para o culto à noite. Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja, a pessoa vai vir para o culto à noite. Chegar aqui e vai perguntar, cadê o pastor? Quem é que vai pregar hoje? Veio como um ladrão e ninguém nem percebeu. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Feche seus olhos.